que Yu-Gi-Oh! Tinha uma proposta totalmente diferente para animação como para mangá na época que o Kazuki Takahashi teve sua primeira ideia, todo mundo já sabe. Mas o que todo mundo não sabe são as principais diferenças do mangá para o anime pós tudo ser concluído. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Vou mostrar um pouco das mudanças do anime para o mangá e eu tenho certeza que algumas delas vão te chocar bastante para você que assistiu o anime na TV Globinho e não está sabendo de nada. Então, segue comigo para a gente ver finalmente as maiores mudanças do mangá de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters para o anime. Mas antes de continuar esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, que ajuda muito, sério. Deixa o like aqui, custa nada, cara. A primeira grande mudança entre o mangá e o anime é o destino do Buddy de Keith. Sim, o Keith, pra quem não lembra, era aquele cara loiro que usava uma bandana dos Estados Unidos e que praticamente tudo que ele venceu na vida foi na base da trapaça. A gente lembra muito bem que ele perdeu o duelo para o Joey Wheeler no Reino dos Duelistas e ele tentou, basicamente de uma forma sutil, apontar uma arma para o Pegasus para tentar ganhar o prêmio em dinheiro mesmo perdendo. Bem que no anime ele apontou apenas o dedo devido a uma pequena censura, né? Mas enfim, no anime o destino dele foi que o Pegasus abriu um alçapão e derrubou o bando de Keith para lá, como que ele tivesse ficado preso ou algo do tipo. Mas no mangá a história foi muito bem diferente. A gente sabe que no mangá eles exploram muito mais a questão dos usuários das Relíquias do Milênio terem poderes das trevas e estarem totalmente atribuídos a coisas como punições severas. Então, foi bem isso que ele fez. Ele transformou a arma do Buddy de Keith em uma arma de verdade, no caso, a própria mão dele em uma arma de verdade, fazendo o Keith atirar na própria cabeça. Ou seja, Buddy de Keith morre ali mesmo. Ele sequer reaparece na segunda temporada, como no anime é retratado, ele sendo possuído já pelo Merrick. A segunda maior mudança do mangá pro anime, eu acho que é uma das mais traumáticas e pode causar um pouco de gatilho em vocês, então aconselho tirar as crianças da sala. Cara, a gente nunca soube no anime ao certo como o Kaiba adquiriu os seus olhos azuis. A gente vê apenas ele chegando desesperado na loja do vô do Yugi, mostrando uma pasta de cartas e em troca do dragão branco de olhos azuis, e a gente supõe que foi assim que ele adquiriu das outras vezes. Porém, no mangá, ele adquiriu de formas muito mais perversas, ou seja, bom, no mangá, digamos que o Kaiba ele tinha facções e ele tinha muitos acordos com pessoas que não eram muito de bem, milícias entre outras coisas. Então, basicamente, para ele conseguir adquirir um dragão branco, ele levou um homem à falência, destruindo a empresa do cara, fazendo tudo de ruim com o cara, acabou com a vida do cara apenas para pegar o dragão branco dele. Mas isso não é o pior de tudo. Os Blue Eyes seguintes que o Kaiba adquiriu, ele adquiriu através de uma tentativa forçada de fazer o cara cometer aquele ato que a gente não quer falar aqui porque o YouTube vai acabar comigo, né? Mas sim, o cara ficou loucão e teve que cometer o SS. E aí o Kaiba pegou o dragão branco pra ele, ou seja, o Kaiba é muito mais obscuro no mangá. Ele fez uma pessoa morrer e outra pessoa praticamente perder a vida, né? Acabou com toda a vida financeira do cara apenas para adquirir as cópias do dragão branco de olhos azuis. Sendo um cara muito maligno e no anime, claro que não iam retratar isso. A terceira maior mudança do mangá pro anime é sobre o Bakura. Cara, o Bakura no anime ele é mostrado de uma forma muito, mas muito passiva, o que é muito diferente no mangá. No anime, o Bakura ele tem aqueles arcos como que ele é um personagem que não é tão importante assim, mas é uma ameaça constante, de certo modo. Mas ele tá sempre ali aparecendo, sendo derrotado e não conseguindo concluir nada do que ele faz, até finalmente chegar na última temporada, onde ele tem uma função mais bem pré-definida. Porém no mangá não é exatamente assim. No mangá o Bakura é extremamente perigoso desde o início e as ações dele fazem muito mais sentido do que as entrelinhas que o anime deixa a gente entender. No mangá, basicamente, quando ele enfrenta os Ubibons, ele mata o cara sem mais nem menos. Ele é muito perigoso no mangá. No mangá ele sai matando todo mundo que ele duela. E algumas das pessoas que ele mata, ele simplesmente mata na porrada mesmo. Não é nem com o auxílio das Relíquias do Milênio, nem por artifício do domínio das trevas. Às vezes tem pessoas que ele mata mesmo. O Bakura de fato é um assassino. E quando chega no Antigo Egito, na temporada final, é provado que Bakura de fato era um assassino. Ladrão, bandido, tudo de ruim, da pior classe possível. Então sim, foco no Bakura. Ele era um cara muito mais perigoso do que o anime mostrou pra você. A quarta diferença do mangá pro anime, também focando no nível de periculosidade do personagem, é sobre o Merrick. Tá, ok.
venhamos e convenhamos, o Merrick já consegue ter um nível bizarro o suficiente para causar arrepio na espinha de qualquer um, até mesmo no anime. Porém, o que a gente não sabe é que no anime ainda foi escondido um pouco da crueldade do próprio Merrick. A gente sabe que o Merrick ele tem duas personalidades, a personalidade dele que é o Merrick bonzinho, entre aspas, e a personalidade do Merrick Yami Merrick, que é aquele Merrick alopradão do final que já tá meio virado no crack. Então, cara, a diferença do mangá pro anime é que esse Merrick bonzinho, ele não é tão bonzinho quanto foi retratado assim no anime. A gente já sabe que no anime ele já não é uma pessoa tão benevolente assim, uma pessoa tão amável, mas no mangá ele consegue ser ainda pior. Um exemplo disso é o duelo entre Joey e o Yugi. Quando o Joey é forçado pelo cetro do milênio do Merrick a enfrentar o Yugi, a gente vê ali que ainda não é o Yami Merrick, e mesmo assim ele já é bastante perverso. E tem uma coisa pior ainda no mangá que não foi mostrado no anime, que é o Merrick praticamente forçando a Terra a tomar veneno caso o Yugi perca. E isso só é impedido pelo Kaiba, que chega a tempo com seus capangas e consegue bater nos Harry Hunters e impedir que a Terra tome o veneno. Mas basicamente o Merrick ele consegue ser uns 10% mais cruel no mangá do que ele foi no anime. A quinta diferença entre o mangá e o anime, eu dou um crédito ao anime, que fez muito melhor do que o mangá, que é sobre o desenvolvimento do personagem Joey Wheeler. No mangá, o Joey Wheeler ele é considerado muito coadjuvante, ele é praticamente um amigo do Yugi e basicamente ele não faz mais nada além de ser o amigo do Yugi. O desenvolvimento dele não é muito bem aprofundado em questão de ser um duelista quanto é no anime. No mangá ele fica bem de lado, os arcos da Batalha da Cidade não focam tanto nele, quanto no anime ele já é um cara bem mais presente, onde ele vai lutando por si só, até perceber que ele chegou num patamar de enfrentar duelistas grandes e fortes, como o próprio Merrick, que no final, venhamos e convenhamos, o Joey só não ganhou aquele duelo porque o Merrick precisava chegar nas finais para concluir o arco, porque aquele duelo foi de partir os corações. Para mim, o Joey venceu aquele duelo. A sexta diferença entre o mangá e o anime, e eu diria que até uma curiosidade, é sobre os pais. Ok, a gente sabe que naturalmente em animes não é muito comum a gente mostrar os pais, nem se aprofundar nos pais dos personagens. Porém, no Yu-Gi-Oh! Isso é muito escrachado, pois não fala absolutamente nada sobre os pais dos protagonistas. Por exemplo, você acha natural que crianças vão para uma ilha passar sei lá quanto tempo enquanto os pais não estão nem aí? Sim, eu estou me referindo ao reino dos duelistas. Tudo bem que a gente tem o avô do Yugi, mas os pais do Yugi também não são mostrados de forma nenhuma, e os pais do Joey Wheeler com certeza não são mostrados. E isso tem uma pequena explicação. Bom, digamos que no mangá o pai do Joey Wheeler é retratado levemente, até no mangá não é muito bem explorado, porém mostra ele sendo uma pessoa bem abusiva, alcoólatra, atirando garrafas de vidro no próprio Joey Wheeler, provando um pouco do porquê o Joey possui aquela personalidade meio arrogante e delinquente no início do mangá e também do anime. Então a gente consegue ver aí que o Joey teve uma infância bem difícil, e tem a irmã dele que também teve aquele probleminha lá da cegueira, então basicamente a gente consegue entender o porquê não focaram tanto no pai do Joey no anime. A sétima diferença entre o mangá e o anime é o destino de Gozaburo Kaiba, o pai do Kaiba, né? Então o que acontece com ele? Bom, no anime meio que mostra ele colocando os dados do seu cérebro dentro de um computador, de uma inteligência artificial, prometendo vingança ao Seto Kaiba. Porém, a grande realidade do que aconteceu é que o Kaiba levou o seu pai à morte. Claro que ele não o matou com as próprias mãos, mas se é que vocês me entendem, é aquele mesmo ato que eu não pude comentar no início do vídeo. Ele cometeu um leve SS. E é isso, a gente vai chamar de SS aqui sempre, mas vocês conseguem entender. Eu acredito que todo mundo aqui tem idade suficiente para entender o que foi isso. Então, basicamente, o Kaiba levou o pai dele a esse ato. E no anime não é bem retratado isso, a gente mal entende. E então acaba ficando meio complexo e confuso a história, mas basicamente o Kaiba foi uma pessoa extremamente fria, que ainda jovem se envolveu com milícias e máfias, matou várias pessoas e levou outras a morrerem de outras formas, se é que me entendem. Então eu acho que o Kaiba é um dos personagens mais obscuros do anime. Sendo que, claro, a gente só consegue ver um pouco da arrogância dele no anime,
porque é um anime, não poderia ser mostrado tudo isso. E é por isso que essas diferenças acabaram ficando tão escrachadas entre o mangá e a animação. A última curiosidade e diferença do mangá entre o anime é basicamente o arco do mundo virtual. O arco do mundo virtual ele flerta totalmente com essa falta de explicação sobre o que de fato aconteceu com o pai do Kaiba, porque simplesmente ele não existe no mangá. É um arco totalmente inventado pelo anime, totalmente jogado e totalmente ruim. Particularmente eu odeio esse arco. E ele só serve para atrapalhar o final da Batalha da Cidade, que a gente estava loucão para querer ver o Merrick enfrentando o Yugi freneticamente. E é isso, eu simplesmente odeio esse arco. Então é isso, galera, essas foram algumas diferenças entre o mangá e o anime. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.